indigno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras. Sem compreensão dolorosa lhe será a jornada, através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará a ninguém. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor. Em mais esta noite que aqui nos encontramos, reunidos em Seu nome, para estudarmos reflexivamente a doutrina espírita. Ampara-nos para que possamos cada vez mais utilizar desses conhecimentos para que possamos cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes do espírito imortal que somos. Se conosco nesse ideal, Senhor. Abençoe os nossos passos, para que deixem de ser vacilantes e sigam num rumo seguro em direção à nossa própria libertação. Gratos pela oportunidade que os Espíritos superiores nos trazem com as revelações de conhecimentos significativos para todos nós. Se conosco, hoje e sempre, Senhor. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do Espírito Imortal, nós estamos trabalhando o plano existencial e as 4 dimensões do Espírito Imortal. É a quinta e última parte, na qual nós trabalharemos a dimensão do fazer. O objetivo é de todos esses encontros, refletir sobre o que é o plano existencial e as 4 dimensões do Espírito Imortal: saber, sentir, fazer e ser. Já estudamos o saber, o sentir e o ser, e hoje concluímos as dimensões com o estudo do fazer. Vamos inicialmente meditar sobre o plano existencial. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz do seu plano existencial que você trouxe ao reencarnar no mundo? Como você analisa a dimensão fazer nesse plano existencial? Que ideia você tem sobre essa dimensão? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Então nós
temos analisado as dimensões do espírito imortal. Então, graficamente, nós temos esses 4 triângulos, o ser, que é o âmago do espírito, que é o ser essencial, no centro dessa pirâmide, e temos o saber, o sentir e o fazer, que trabalharemos na noite de hoje. Nós estamos estudando textos do livro Eu, Espírito Imortal, do Espírito Honório, psicografia de Afro Stefanini II. A dimensão que concretiza o potencial de realização, o fazer. Nós temos visto nos encontros anteriores, nós vimos a dimensão do ser, do saber. Na semana passada nós refletimos sobre a dimensão sentir, vimos a importância da escolha consciencial, das escolhas conscienciais, melhor dizendo, para que nós possamos trabalhar a dimensão sentir de uma forma elevada, desenvolvendo as virtudes do espírito imortal que somos. Honório coloca que o fazer concretiza o potencial de realização. Então, a partir das escolhas conscienciais, do pensamento elevado, das escolhas conscienciais para desenvolver as virtudes do espírito, trabalhando o ser que somos pelo saber e o sentir, nós vamos chegar no fazer. O fazer é a dimensão do concreto, daquilo que nós vamos realizar no mundo. Então, se nós temos um plano existencial formado de propósito e programa existencial, como nós vimos, o propósito existencial, nós introduzimos o assunto, depois nós vamos aprofundar a partir do próximo encontro. O propósito existencial diz respeito às virtudes do espírito imortal que somos convidados a desenvolver. E o plano existencial, ou o programa existencial, melhor dizendo, que é o conjunto de propósito e programa forma o plano existencial. O programa é aquilo que nós vamos realizar enquanto estamos encarnados, no plano do concreto. Então, tem a ver com a dimensão do fazer, enquanto que as outras dimensões estão focadas na vertical da vida, no nível do propósito. O programa, no programa nós trabalharemos o fazer. É claro que essa divisão é apenas didática, porque não se separa o ser do saber, do sentir, nem do fazer. No propósito existencial, que é o desenvolvimento das virtudes do espírito imortal que somos, se concretiza nas circunstâncias da vida, nas várias circunstâncias que nós somos convidados a trilhar quando encarnados, para resolver os chamados dilemas que a vida nos traz. Então, dessa dimensão do fazer, nós vamos refletir com Honório, que é o plano em que nós vamos, diante dos dilemas, agir de forma consciencial. Essa é a proposta. Essa é a proposta que nós trazemos quando encarnamos. Quando na semana passada nós trabalhamos a questão da escolha consciencial, da questão ética, das escolhas focadas principalmente na lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior do universo, nós vamos concretizar tudo isso no plano do fazer, realizando ações nas várias atividades que nós temos no nosso programa existencial. Isso nós veremos em detalhe a partir do próximo encontro, mas hoje nós vamos refletir questões muito significativas, importantes,
ligadas à dimensão do fazer, principalmente a questão das escolhas. Honório começou a falar sobre as escolhas conscienciais no sentir, e ele vai dar toda um conjunto de reflexões aqui na dimensão do fazer sobre a questão das escolhas conscienciais. As suaves expressões da vida em torno das realizações grandiosas da natureza provam irretorquivelmente as determinações sempre brandas e amorosas de Deus para com as suas leis universais. Então, Honório, inicialmente, ele vai refletindo nesse texto sobre algumas questões nas generalidades, e depois ele vai entrando em detalhes cada vez mais intensas sobre a questão das escolhas. Então ele vem colocando sobre as leis divinas, as leis universais. Elas são detectadas, como nós vimos lá no Livro dos Espíritos, nas próprias expressões da vida. Então, como diz poeticamente o benfeitor, ele diz: as suaves expressões da vida em torno das realizações grandiosas da natureza provam irretorquivelmente as determinações sempre brandas e amorosas de Deus para com as suas leis universais. O olhar humano diante das circunstâncias impactantes da vida é ainda, muitas vezes, imiscuído de interpretações imprevidentes e temerosas, ao conotar-se a presença de um Deus, entre aspas, com D minúsculo, que causa episódios de corrigendas assustadoras para os filhos rebeldes. Então aqui o Honório vem refletindo sobre que visão de Deus. Vamos refletir juntos? E que visão é essa que ele está refletindo aqui nesse parágrafo? O Deus temor. O que mais? Que visão é essa? A visão antropomórfica. Então essa visão antropomórfica, que durante muito tempo foi pregada nas religiões cristãs, que deturparam o pensamento de Jesus, porque Jesus colocou muito claramente que Deus é o Pai amoroso que está nos céus, e as religiões cristãs deturparam o pensamento cristão, colocando Deus de forma antropomórfica, vingativa, que na verdade já vinha do judaísmo, essa concepção, e que foi amplificada pelos chamados, pela Igreja Católica, depois as igrejas reformadas. Sem nenhuma crítica a essas religiões de forma direta, mas até hoje se prega esse Deus vingativo, que pune as pessoas que erram com um inferno eterno, com toda uma série de processos nas quais as pessoas que por algum motivo erram são condenadas eternamente. Ainda hoje, em pleno século XXI, essas ameaças de um Deus punitivo é o que permeia a grande maioria das religiões que se dizem cristãs. A doutrina espírita nos coloca de forma diferente Deus. E Honório vai refletir a visão profunda de Deus, e a partir dessa visão profunda de Deus, nós adentramos no significado da dimensão fazer. Em sua extensão infinita de misericórdia, jamais poderemos conceber o pensamento divino capaz de realizar quaisquer conjecturas de cunho humano, emitindo opiniões e pareceres ao sabor de limitadas interpretações. O que o Honório está querendo dizer aqui, com esse parágrafo?
é uma reflexão acerca do parágrafo anterior. No parágrafo anterior, ele aborda a questão do Deus antropomórfico, aquele velhinho envolto no manto, que o próprio Kardec analisa nas obras básicas, e que está pronto para emitir juízos de valor, julgar e condenar as pessoas. É assim que Deus funciona? Não. Então, Honório começa dizendo aqui que há, em sua extensão infinita de misericórdia, jamais poderemos conceber o pensamento divino capaz de realizar quaisquer conjecturas de cunho humano. Então, essa visão antropomórfica que nós atribuímos defeitos humanos ao próprio Criador não faz sentido, né? Deus emitindo opiniões e pareceres ao sabor de limitadas interpretações. Nada disso existe. Só existe no imaginário das pessoas que ainda cultuam o Deus temor antropomórfico. A onisciência divina não realiza interpretações dos fatos, pois todo fato é visto com toda a verdade e muito além do ponto restrito do passado ou do futuro, cuja visão humana julga e analisa. Então, como funciona a nossa a visão humana dos relacionamentos? Está focada no julgamento e na análise. Quase sempre nós emitimos julgamentos de forma analítica de fatos e de situações. Deus não age dessa maneira, coloca Honório. Ele não realiza interpretações dos fatos, porque o fato, em sua onisciência, o fato é visto com toda a verdade e muito além do ponto restrito do passado ou do futuro. Então, não é qualquer situação julgadora, como é o ser humano, como o ser humano costuma fazer. A suprema visão de Deus não pode ser compreendida por nossas falíveis concepções, mas fixar a ideia de que a nossa vida é um jogo de punições e compensações, permeado pela opinião pessoal de Deus, é desconhecer significativamente os seus atributos, apresentados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, o desconhecimento pelas religiões tradicionais dos atributos de Deus, e por muitos de nós espíritas que não estudamos profundamente a revelação dos atributos de Deus contido em O Livro dos Espíritos e depois ampliado por Allan Kardec em A Gênese, faz com que nós tenhamos ainda essa visão, muitas vezes, de que há uma manipulação do Criador das conjunturas que nos afetam. Como diz Honório, um jogo de punições e compensações. A gente vê nitidamente no movimento espírita que não deveria agir assim, pensando dessa forma. Então, eu vou fazer tal coisa no movimento espírita, esperando recompensas. Se eu não obtenho essas recompensas, a pessoa fica mal, acaba muita gente até deixando o movimento espírita, porque não obtém as recompensas, as compensações que gostaria de obter, porque está sendo bonzinho. Se ela for mazinha, ela vai sofrer sanções divinas. Se ela for boazinha, ela vai receber compensações divinas. É uma maneira equivocada de entender Deus. No módulo do estudo reflexivo das obras básicas, o primeiro módulo é a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Nós estudamos em detalhes os atributos de Deus e focados no processo da individuação,
que é o movimento de desenvolver as virtudes que trazemos em latência em nós mesmos. O grande objetivo da vida, desenvolver as virtudes em nós, manifestando os atributos de Deus na nossa própria vida. Aqueles que tiverem mais interesse, estudem, tanto em livro quanto em vídeo, o conteúdo da presença amorosa de Deus em nossas vidas. É com base na compreensão dos atributos divinos que podemos alcançar a noção da verdadeira função do Espírito em evolução. O Espírito existe, mas a sua existência não está separada da fonte que o criou. Ao contrário, a própria natureza demonstra que todas as obras da vida são constituídas de finalidade. Então aqui Honório continua refletindo a respeito do significado de Deus na nossa vida e que a nossa existência enquanto espíritos imortais não está separada da do próprio Criador. Isso tem a ver com o quê? Que dimensão é essa que ele está falando aqui? Mais intensamente. A dimensão do ser. Então nós somos seres essencialmente divinos, criados à imagem e semelhança do Criador. Não é o que diz a Gênese bíblica? Somos criados à imagem e semelhança do Criador. E nós não estamos separados de Deus. Estamos unidos com o Criador. É claro que no nível evolutivo que nós estamos, nem sempre nós sentimos essa união com Deus. Mas espíritos crísticos como Jesus, eles chegam nessa unidade tão intensa que o próprio Cristo diz em João: eu e o Pai somos um. No sentido de que a unidade, essa união com Deus é intrínseca, intensa, porque o Espírito se purificou completamente. Nós ainda não sentimos essa união quando estamos no estado usual de consciência. Podemos sentir essa união em estado modificado de consciência em situações especiais. E com o tempo, com a nossa evolução, com a purificação, isso vai ficando cada vez mais intensificado em nossas vidas. Essa finalidade de cada obra da natureza somente pode ser consolidada com base na lei de solidariedade, que favorece a cada ser vivo o desenvolvimento e crescimento quando existe cooperação entre a própria espécie ou demais manifestações do próprio habitat no qual o ser está inserido. Aqui Honório aborda a questão da lei de solidariedade, né? Então a lei de solidariedade é a lei que comanda todo o funcionamento da natureza. Desde dos seres vivos inferiores, que um depende do outro para a sobrevivência, os animais dependem dos vegetais, os animais carnívoros dependem dos herbívoros, e assim sucessivamente, formando uma grande cadeia, uma rede de solidariedade. Isso vai chegar no ser humano, que além da solidariedade do ponto de vista da própria evolução biológica e no habitat natural nosso, nós somos convidados a praticar a lei de solidariedade do ponto de vista moral, trabalhando conosco para auxiliarmos uns aos outros no processo de melhoria. Esse é o grande objetivo do programa existencial. O programa existencial ele é feito em sociedade. Para quê? Para que na família,
no trabalho profissional, no trabalho voluntário, na sociedade de modo geral, nós possamos desenvolver a lei de solidariedade na dimensão do fazer. Dentro do maravilhoso corpo humano, verificamos os impressionantes relacionamentos entre as mais complexas funções do cérebro e observamos o quanto cada parte do órgão vital realiza sua função para que as outras partes possam também cumprir as suas finalidades. A partir desse parágrafo, o Honório vai adentrar na questão do próprio corpo humano. Cada órgão vai ser responsável por determinadas funções no nosso corpo, a começar do próprio cérebro, com as várias partes do cérebro funcionando, cada uma dessas partes numa sintonia muito intensa com os demais órgãos, fazendo com que tudo funcione. Tudo isso está relacionado à lei de solidariedade. O sistema nervoso central, por meio da cooperação íntima das células neuronais, expressa auxílio ininterrupto a todas as funções do sistema nervoso periférico, que por meio dos canais aferentes e eferentes, auxiliam a pessoa nos mecanismos de percepção, reflexo, sensação, exatidão mental, entre outras capacidades. Então aqui o Honório elenca uma série de ações do próprio sistema nervoso. São processos biológicos com repercussões para o espírito, para que o espírito possa atender às suas necessidades. É justo que tamanho poder de realização do organismo físico seja visto sem nenhuma finalidade imortal? Apenas o existir para a destruição por meio da morte física? Então vejamos, no próprio cérebro nós temos um órgão extremamente complexo. O corpo físico do ser humano é muito complexo. Tudo que existe na natureza, não existe nada que esteja sujeito a desperdício. Então, tudo que acontece em nós, se não houvesse a imortalidade, para que tanto gasto de energia? Vejamos que a morte, como fim de tudo, é ilógica do ponto de vista biológico apenas, sem contar as questões espirituais. É o que o Honório tem refletido aqui. É justamente a noção lúcida e acertada de que o universo jamais realiza algo por princípio do desperdício, que lançamos a posição da dimensão fazer no espírito imortal. Oi? Como que é? Lançamos a proposição da dimensão fazer no espírito imortal. Então, a partir daqui, que depois desse preâmbulo, é que ele vai adentrar na dimensão do fazer e vai colocar questões muito significativas para o nosso entendimento. Então, não existe desperdício. Se nós estamos momentaneamente num corpo, é porque existe um sentido maior de nós estarmos no corpo. Senão, nós estaríamos na dimensão espiritual, que preexiste ao corpo. Se estamos aqui, não é com certeza para nos divertirmos e voltarmos mais amargurados para a dimensão espiritual do que entramos. É para que nós façamos algo que seja digno da nossa condição de espírito imortal. É para isso que existe a existência. Então, dentro desse princípio que não há desperdício, como agir? Vamos ver a partir de agora. Dotado de magníficas funções intelecto-morais, o ser inteligente expressa o livre-arbítrio como conquista e singularidade inalienável da sua própria natureza como ser consciente de si mesmo. Esse atributo ligado à lei de liberdade, a qual o espírito utiliza em suas expressões do pensamento,
do sentimento e da vontade, comprova que todo caminho elegido pela liberdade de escolha, indubitavelmente, levará o ser imortal a experimentar as consequências dessas escolhas, convidando-o a se responsabilizar por elas. De que lei Honório está tratando aqui nesse parágrafo? De que leis? Não é uma só. Liberdade, antes de causa e efeito, qual é a outra aqui? Responsabilidade, causa e efeito. Essa tríade: liberdade, responsabilidade e causa e efeito. Então, a partir daqui, nós vamos refletir a dimensão fazer nessa tríade: liberdade de escolha, responsabilidade pelas escolhas e consequências das escolhas que fazemos. Como diz o mentor, todas as expressões do pensamento, do sentimento e da vontade está relacionado à liberdade de escolha. Na semana passada, nós estudamos na dimensão do sentir, as escolhas conscienciais. Como surge a escolha consciencial? A escolha consciencial surge, recordando, quando o espírito, diante de um dilema, ele que traz toda uma série de tendências em si mesmo para agir de uma forma antiética, ao mesmo tempo todo um convite para desenvolver as virtudes do espírito imortal, a preparação que ele passa antes de encarnar, por exemplo, tudo aquilo que se trabalha com o espírito para que ele desenvolva os valores essenciais da vida. Então, ele, diante da possibilidade de agir de forma ética ou de uma forma antiética, ele opta por fazer a escolha consciencial e agir de conformidade com a essência divina que ele é, desenvolvendo as virtudes do espírito imortal que é. Por isso que a essência da dimensão sentir, nós vimos na semana passada, são as escolhas conscienciais. Como que isso vai repercutir no nível do fazer? No nível do fazer das relações que nós vamos encontrar os dilemas. O dilema é de quem? É da circunstância ou o dilema é da existência do espírito? Ele é da existência ou das circunstâncias? Ele se manifesta nas circunstâncias, mas ele é existencial. O dilema, por isso que ele está no nível do sentir. É o que nós vimos no nosso encontro passado. No nível do sentir, nós estamos diante do espírito decidir por desenvolver virtudes em conexão com o ser existencial que ele é. Então, nessa conexão profunda do ser essencial, do ser existencial que nós somos, o espírito escolhe por desenvolver as virtudes, ou não. Porque as escolhas vão ser feitas sempre em cada circunstância que o dilema se manifestar. Então, nas circunstâncias, os dilemas aparecem e nós estaremos sendo convidados a fazer escolhas conscienciais. Quando o espírito opta por fazer uma escolha egóica, o que pode acontecer? Ele é livre para fazer escolhas egóicas? Sim. O que acontece quando faz uma escolha egóica? Ele é responsável por essa escolha egóica. Essa escolha egóica vai gerar o quê como consequência?
dor e sofrimento, né? Então, as escolhas vão estar sempre fazendo parte das nossas vidas. Não é por acaso que o Honório trabalhou isso no nível do sentir e agora aprofunda no nível do fazer. Somos convidados o tempo todo a fazer escolhas, sabendo que somos responsáveis por todas as escolhas feitas e todas elas vão gerar consequências. Então, a partir daqui, vamos aprofundar um pouco mais os conceitos. A responsabilidade pelas consequências alcançadas é também uma questão de escolha, mas a sucessão das consequências que continuarão se avolumando até a decisão definitiva é da onipotência divina, e isso mostra claramente que a vontade de Deus criou a felicidade como uma finalidade para todas as consciências. Então vejamos o que Honório está querendo dizer aqui. Se existe uma escolha, conforme a lei de liberdade, nós somos responsáveis pelas escolhas e as consequências também dessas escolhas. Mas o que ele está querendo dizer sobre sucessão das consequências que continuarão se avolumando? O que significa isso? Isso tem a ver com os conceitos de Deus que ele trabalhou no início do texto. Fez a comparação entre o Deus antropomórfico, punitivo, vingativo, que faz escolhas de punição e de recompensa, que não existe, só existe na nossa mente, é uma deturpação do conceito de Deus. Mostrou Deus como onisciente, que leva tudo em consideração, porque como que Deus age na natureza? Como que Deus age? Fazendo julgamentos, apontando esse aqui vai receber com recompensa, esse aqui vai receber punição. Como que Deus age? Pelas leis, né? Então Deus age pelas leis. Então o que seria essa sucessão das consequências que continuarão se avolumando? Uhum. Isso vai ser uma conquista da finalidade para todas as consciências, vai ser uma conquista Uhum. do Isso. Então, muito bom. A Marcela acabou de dizer exatamente qual é a proposta divina. A proposta divina é que nós façamos escolhas conforme o nosso livre arbítrio. Se as escolhas são conscienciais, para onde o espírito ruma? Para a felicidade. Por isso ele diz aqui, Deus criou a felicidade como uma finalidade para todas as consciências. Quando nós fazemos escolhas conscienciais, nós estamos caminhando em direção à felicidade. Mas quando fazemos escolhas egóicas, sucessivas, uma após a outra, o que vai acontecendo? A dor e o sofrimento vai se avolumando, eles vão se avolumando cada vez mais, até que decisão definitiva é essa? Quando o espírito decide agir de forma consciencial, né? Quando o espírito decide agir de forma consciencial. E quando acontece isso? O próprio Cristo nos convida a isso.
Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando o espírito cansa do caminho das escolhas que geram sofrimento, ele decide definitivamente por começar a agir de forma consciencial. Significa que ele se tornou perfeito? Não. Significa que ele tomou a decisão de se aperfeiçoar com todos os esforços possíveis. Ele decidiu por trabalhar as virtudes que ele traz em germe na própria essência divina que ele é, e caminhar em direção à felicidade, que não é uma doação divina, é uma conquista humana, mas que Deus nos criou para ela. Por isso que Honório diz aqui, é a vontade de Deus que nos criou a felicidade como uma finalidade para todas as consciências. Todos nós fomos criados para isso. Então, cedo ou tarde, o Espírito vai tomar essa decisão definitiva, não é? Não é isso? Por quê? Porque existe uma determinação divina para que o Espírito seja feliz. Por causa dessa determinação, mais cedo ou mais tarde, o Espírito vai tomar essa decisão de fazer escolhas conscienciais. Quanto mais cedo, melhor para ele. Menos sofrimento ele vai gerar para si mesmo. Visto sobre esse prisma, perguntamos: com tão ampla liberdade de escolha no cerne do pensamento, qual o significado das consequências que demonstram a onipotência de Deus? O significado é a evolução como processo para a conquista da felicidade de cada um dos seus filhos. É o que nós acabamos de refletir. Então, na onipotência de Deus, Deus nos criou para a felicidade, isso é determinista. Não vai haver nenhum espírito, por mais empedernido do mal, que fique eternamente infeliz. Então, inferno eterno não existe. Sofrimento eterno não existe. Porque, pela onipotência divina, Deus nos criou para a felicidade. Agora, a felicidade, ela é reflexo da nossa escolha evolutiva. Então, quando optamos pela decisão definitiva de fazer escolhas conscienciais, como nós vimos também no nosso encontro passado, a partir do momento que o Espírito traça esse rumo para ele, não há mais volta. Honório coloca que, inclusive, isso fica impregnado no nosso perispírito. E na próxima existência nós já nascemos com esse arcabouço já em nós, porque senão o Espírito precisaria repetir sempre as mesmas experiências. Então aquilo que ele já evoluiu, ele jamais perde, significando esse processo evolutivo como um movimento de conquista da felicidade. A intencionalidade divina pode ser percebida e compreendida por meio das suas obras, ao verificar-se que qualquer que seja a direção em que o livre-arbítrio escolha, são obtidas consequências condizentes com essas escolhas. Isso significa que a ordem, a harmonia, a justiça e a suprema lei de causa e efeito nos protegem de nós mesmos. Então existe uma intencionalidade divina. Que intencionalidade é essa? Acabamos de ver. A felicidade. Então a felicidade é a intenção de Deus para todos nós. Qualquer que seja a direção em que o livre-arbítrio escolha, nós vamos ter as consequências condizentes. Se a escolha é egóica, as consequências serão egóicas também, né? Se nós escolhermos o caminho do mal, vamos receber esse mal de volta. Se as escolhas são conscienciais,
focadas no caminho do bem, nós recebemos o bem plantado. E nisso, o que significa a lei de causa e efeito? Muitos ainda veem a lei de causa e efeito como uma lei punitiva, como uma lei que cerceia a liberdade do espírito. É isso? Eu tenho que agir assim, porque senão vai ser pior para mim. Isso é consciencial? Esse tipo de fala? É consciencial? Não é, né? Não há, a lei de causa e efeito não nos obriga a fazer escolhas A ou B. Na verdade, a lei de causa e efeito nos protege de nós mesmos, porque impede que nós fiquemos infelizes, sofrendo por toda a eternidade. Cedo ou tarde nós vamos cansar das consequências dos equívocos que praticamos. Quanto mais cedo, como nós dissemos, melhor para nós. Mas cedo ou tarde nós vamos fazer isso. Então, todos nós estamos submetidos a essa lei que nos auxilia a nos libertar das nossas próprias escolhas equivocadas. Então, quando nós estivermos sofrendo uma consequência de um ato, qual é o movimento que a vida nos convida a ter diante daquela consequência? O Cristo nos ensina em 11:29, Mateus 11:29. Recebamos aquilo com mansidão e humildade de coração. Que quando recebemos as consequências com humildade e mansidão, nós vamos encontrar o descanso. É assim que comumente nós fazemos? Infelizmente para nós não. Quando vêm as consequências, nós nos revoltamos. Nós nos rebelamos com as consequências, como se elas existissem para o nosso mal e não para o nosso bem. Então é muito importante refletir dentro dessa visão consciencial sobre as consequências. Quando se analisa a questão sob a ótica da divina intencionalidade, que supera todos os caprichos humanos e convida a corrigendas profundas por meio das consequências, é possível estudarmos-nos com mais especificidade nos objetivos de cada escolha e aprimorar a noção mais exata se essas escolhas são dóceis à intencionalidade divina ou não. Então vejamos o que o Honório está querendo dizer aqui. Esse parágrafo é muito importante. No processo de evolução, qual é o mecanismo que nós utilizamos para dar o primeiro passo para a iluminação do espírito que somos? É sobre isso que ele está tratando aqui. Qual é o primeiro passo? A decisão como virtude é fundamental para que esse processo aconteça. Essa não é uma virtude, esse é um processo. Reflexão é uma virtude, é um processo. Vejamos, de que ele está falando aqui? Estudarmos-nos com mais especificidade. O que significa isso? Exercício de autoconhecimento, que o Honório está sugerindo aqui. Olha, como que você vai se estudar? Estudar o quê? Estudar as suas escolhas. As minhas escolhas estão sendo dóceis à intencionalidade divina de que eu seja feliz ou não? Eu estou fazendo escolhas que me distanciam da felicidade ou que me aproximam da felicidade? Diante dos dilemas da vida, nós somos convidados a fazer esse tipo de pergunta, estudarmos-nos com mais especificidade, como diz o mentor aqui, para que nós possamos nortear as nossas escolhas. Vamos continuar. Alguma pergunta até agora, gente? Para que a dimensão do fazer seja compreendida de maneira adequada,
é fundamental considerarmos que tudo quanto o espírito imortal faça estará realizando dentro de algum contexto, seja mental, pessoal, familiar, social. De que Honório está falando aqui? Do programa existencial. Então, o programa existencial nós vamos realizar no mundo, em vários contextos, mas o grande objetivo do programa é crescer na vertical da vida. O grande objetivo de qualquer ação que nós realizemos nas circunstâncias da vida. Então, por isso a dimensão do fazer está ligada ao programa existencial, como veremos em detalhes nos próximos encontros. Em qualquer contexto, haverá sempre a presença das leis divinas, que nortearão e balizarão as suas escolhas, que sempre estarão estruturadas para que o espírito possa se responsabilizar por elas. Quanto mais o ser espiritual lançar o seu pensamento e sentimento na direção das consequências, mais intensamente poderá perceber as especificidades dessas consequências e, por extensão, da intencionalidade de Deus para aquela escolha imaginada. Então, o que o Honório está colocando aqui? Vamos refletir juntos. Então, ele diz que a presença das leis divinas norteiam e balizam as escolhas. Que leis são essas que norteiam e balizam as escolhas? As nossas escolhas. Nós já vimos 3, mas não são só essas 3. Liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Qual é a lei que é a maior norteadora e balizadora das nossas escolhas? Amor, justiça e caridade. As escolhas conscienciais serão sempre escolhas amorosas, justas e caridosas, em que nós teremos o norte, a baliza. Quando nós fazemos escolhas amorosas, justas e caridosas, nós estamos fazendo escolhas conscienciais que nos impulsionarão à felicidade. Quando nós fazemos escolhas desamorosas, injustas e descaridosas, seja conosco, seja com o nosso próximo, o que acontece? Nós nos afastamos da intencionalidade de Deus. Então, quando nós estamos fazendo análises, reflexões por meio do exercício do autoconhecimento para desenvolver o autodomínio, gerando a autotransformação, que é essa tríade, autoconhecimento, autodomínio e autotransformação, que faz com que nós realmente trabalhemos em função do nosso progresso espiritual. Então, como que nós vamos fazer isso? Ele dá a dica aqui: quanto mais o ser espiritual lançar o seu pensamento e sentimento na direção das consequências. Vejamos, o que Honório está propondo aqui? O que ele está propondo? Exercício de que virtude? São 2 virtudes diretamente ligadas. Reflexão e discernimento. Exatamente. Se nós pensarmos sempre nas consequências de uma escolha que desejamos fazer, a nossa capacidade de discernimento será maior ou menor? Muito maior, né? Então, as nossas possibilidades de fazer escolhas de acordo com a intencionalidade divina vai ser muito maior quando nós pensamos nas consequências. Porque muitas vezes nós estamos focados no prazer que a escolha vai oferecer. O prazer imediato. O prazer imediato realmente nos cativa muito intensamente. Mas se esse prazer imediato vai gerar dor logo em seguida,
E aí? Nós queremos passar pela dor e pelo sofrimento consequente a esse prazer imediato? É a pergunta que devemos fazer. Mas quem é que faz essas perguntas antes de fazer escolhas que geram prazer, mas que a pessoa já sabe que vai produzir dor? São poucos aqueles que fazem isso. Então, o convite do mentor é exatamente lançar o nosso pensamento e sentimento em direção das consequências. Pensar profundamente nas consequências dos nossos atos, para poder fazer escolhas conscienciais. A proposta excelsa de Jesus para que cumpramos a vontade de Deus na sublime oração dominical somente pode ser realizada se exercitamos a obediência dessa vontade na própria consciência, por meio de cada escolha, dilema que a vida nos apresentar. O que Jesus nos ensina no Pai Nosso? Que seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos felizes. Então, quantas vezes nós já repetimos isso no Pai Nosso? Que seja feita a vossa vontade. Só que depois a maioria diz assim, né? Peronomútil, né, Senhor? Porque a minha vontade é tão gostosa, né? É aquela questão, a vontade de Deus até um certo ponto, porque o nosso desejo fala muitas vezes mais alto. E aí, Honório nos coloca uma questão, uma virtude muito significativa. Qual é? Que virtude Honório nos convida a exercitar? Obediência, né? Obediência dessa vontade na própria consciência. Se Deus quer a nossa felicidade, é a intencionalidade divina, a felicidade. A felicidade, ela é conquistada pelas escolhas conscienciais. O que nós somos convidados a desenvolver a obediência. O que o Espírito Lázaro fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a obediência? Alguém lembra? Submissão? Não. O Espírito Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que ele fala o que é a virtude da obediência. É o consentimento da razão. Ao consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração e a obediência é o consentimento da razão. Por que razão? O discernimento é fruto dessa reflexão que nós vamos fazer as escolhas com base na razão. Para que eu vou fazer uma escolha que vai me gerar dor e sofrimento no segundo momento? Vejamos que é um processo profundamente irracional. Por isso que a obediência é o consentimento da razão. Se a pessoa já sabe, já passou por experiências dolorosas e sofridas, já sabe onde isso vai chegar, e mesmo assim segue aquele caminho, ela está num processo profundamente irracional. Faz sentido, gente? Por isso que ela se recusa a obedecer. A consciência convida a conectarmos a nossa vontade à vontade divina. Só que não há uma obrigação disso. Ao pensar nas consequências, em cada escolha, dilema, em cada momento em que nós somos convidados a fazer escolhas com base nas tendências que trazemos do passado e nas virtudes que já somos convidados a exercitar, por exemplo, obediência é uma delas, amor, justiça, caridade, todas essas virtudes ligadas a esse processo, nós vamos fazer a escolha entre agir de forma virtuosa
ou de agir de forma egóica, sabendo que a forma egóica vai gerar como consequência o sofrimento. Podemos até já ter experimentado isso, mas se nós não aprofundarmos na essência da obediência, que é o consentimento da razão, eu quero ser feliz de verdade ou estou mentindo para mim mesmo? Porque muitas vezes a nossa boca fala eu quero, só que o coração diz o contrário, não há o consentimento do coração, a resignação a não ter aquele prazer. Por quê? Porque tem a dificuldade em relação à obediência. A razão, a pessoa é convidada racionalmente a agir de uma forma e ela age o contrário. Por quê? Para se resignar a abrir mão dos prazeres imediatos para desenvolver os valores do Espírito, qual é uma outra virtude fundamental para que nós façamos escolhas conscienciais nos dilemas da vida? É uma virtude fundamental. Renúncia, exatamente. A renúncia aos prazeres imediatos egóicos, para que nós fortaleçamos o espírito imortal que somos. Por isso, é necessário a obediência, e nós acrescentaremos também a resignação, juntamente com a renúncia. A obediência é a virtude norteadora, porque é o consentimento da razão. Mas é fundamental que o coração também consinta, o consentimento do coração, como diz Lázaro. Oi. O exemplo dos vícios? Sim, nas escolhas de lemas vai aparecer os vícios como tendências viciosas em nós, para dar vazão aos movimentos egóicos, e o espírito que já quer agir de forma virtuosa, também vindo os impulsos provenientes da própria força endoevolutiva, para que nós façamos escolhas conscienciais. As duas coisas surgem. Por isso que é a escolha de lema. Eu vou por esse caminho ou vou por este? E a escolha que o Espírito faz é fruto daquilo que ele refletir naquele momento. Quando o Espírito encontra em si mesmo o sentido existencial sobre o porquê deve fazer algo, uma intensa experiência transpessoal se abre aos seus sentidos. A partir disso, o ser passa a reconhecer o que faz como um recurso para investigar o seu próprio valor essencial, enquanto filho de Deus e herdeiro de virtudes na consciência. Então vejamos o que o Honório está dizendo aqui. A grande questão nisso tudo é o sentido existencial. Qual é o sentido existencial de fazer essa escolha que eu estou aqui para fazer? Vejamos, quando nós estamos focados no sentido existencial, como serão as escolhas? Se nós pensarmos no espírito imortal que somos em primeiro lugar, como serão as escolhas? Como serão, gente? Escolhas conscienciais, porque nós estamos buscando um sentido existencial profundo. Não quer dizer que nós vamos, a partir das escolhas conscienciais, sejamos perfeitos e não erremos mais, não é isso. É importante reafirmar isso. O erro faz parte da nossa vida, ainda, mesmo fazendo escolhas conscienciais. Mas quando nós fazemos escolhas conscienciais, erramos, e estamos nesse processo de refletir sempre o significado dos nossos erros, nós estaremos aprendendo com o erro naquela circunstância. Então o foco é sempre
o sentido existencial. Qual é o sentido existencial disso tudo? Trabalhando na vertical da vida. Por isso que Honório diz que vai haver nessa situação uma intensa experiência transpessoal. Que experiência transpessoal é essa? Trans significa além da pessoa. Então, uma experiência que o espírito imortal se sente espírito imortal. E quando nós nos sentimos espíritos imortais, qual é o sentimento que toca o nosso coração? Existe uma virtude muito significativa quando nós experimentamos isso. Já ouviram falar do pertencimento ao universo? Nós vamos sentir uma sensação de pertencimento ao universo. É isso que é a experiência transpessoal. Por isso que Honório diz, a partir disso o ser passa a reconhecer o que faz como um recurso para investigar o seu próprio valor essencial enquanto filho de Deus e herdeiro de virtudes na consciência. Então nós trazemos as leis divinas na nossa consciência, somos filhos de Deus e as virtudes também existem em nós em latência para que nós possamos desenvolvê-las gradualmente. Isso favorece a compreensão para valorizar-se em tudo quanto aprenda nos desafios da vida e para evitar atitudes autopunitivas, nas quais somente se valoriza quando atende aos anseios alheios, quando é aplaudido pela maioria ou quando está em vantagem pessoal. Dizemos atitudes autopunitivas porque quaisquer movimentos psicoemocionais que se estruturem na comparação egóica das opiniões alheias, transferindo o valor próprio para opiniões externas e muitas vezes cercadas de preconceitos, indica que o ser humano ainda não posicionou o seu valor no universo e por isso permanece sob a imposição da aceitação de fora. De que Honório está dizendo aqui, gente? Vamos refletir juntos? Primeiro ele fala da importância de valorizar-se em tudo quanto aprenda nos desafios da vida. Então, qual é o nosso valor? É por aquilo que nós aparentamos, pelo aquilo que nós apresentamos fora de nós, ou por aquilo que nós vivemos dentro de nós? Vejamos que a dimensão fazer, ela é a dimensão objetiva das realizações. Quando o foco do fazer é externo, qual é o movimento comum da criatura? Ele coloca aqui várias. Vazio é a consequência. Ela vai esperar reconhecimento externo. E aí ele coloca aqui, aplaudido pela maioria, obter vantagem pessoal. Tudo aquilo que gera dificuldades na nossa sociedade hoje tem a ver com isso. Não tem as pessoas que querem ter vantagem em tudo, em detrimento do outro, e aí, se ela precisar fazer falcatruas para ela obter vantagem, ela pratica aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo, que ela tem todo o direito, né? E em termos de lei de liberdade, ela tem o direito de fazer aquela escolha, mas não convém que ela faça, porque ela vai sofrer as consequências disso. Da mesma forma, quando a pessoa busca aprovação nos outros, ser aplaudido pelos outros, pela maioria, o que está acontecendo? O fazer toma que dimensão? Está ligada a que dimensão isso? Ao ter, né? Tem a ver com ter reconhecimento ou não dos outros, o aplauso ou não dos outros, a aceitação dos outros.
São processos que fazem com que a pessoa se desconecte dela mesma em essência. E aí o fazer está ligado ao parecer. O parecer bom, o parecer honesto, o parecer assim o assado. Enquanto isso, a pessoa está buscando valorizar-se pelos anseios alheios, buscar ser aplaudida no processo de vaidade ou obtendo vantagem pessoal. O fazer deve estar em conexão com o quê? Qual outra dimensão que o fazer atende? O fazer com o ser. Quando o fazer está em sintonia com o ser, o fazer é consciencial. O fazer acontece nas circunstâncias, mas a pessoa está íntegra com ela, focada nela, focada na sua própria valorização. É o que o Honório está querendo dizer aqui. Então, esse processo externo é, na verdade, como diz o mentor, um movimento autopunitivo, em que a pessoa ela só se dá valor pelo aquilo que ela tem, ela só se dá valor por aquilo que os outros reconhecem dela, pela aparência das coisas. Isso é profundamente desvitalizador da criatura. Não há sentimento de pertencimento, não há como uma pessoa assim ser feliz. Por quê? Por que não há como ela ser feliz? Ela está sempre precisando da validação externa. Ela vai ter validação externa, real, que a preencha. Não é possível se preencher. Então não é possível o sentimento de pertencimento ao universo. Por isso que esse é um movimento profundamente egóico, focado nas questões de fora, sem que a pessoa se sinta pertencente ao universo, como nós vimos no parágrafo anterior. Quando o espírito se firma no valor que ele é, ilumina tudo quanto realiza, inclusive os aprendizados que surjam após as experiências, que resultam em insucessos. É aquilo que nós falávamos agora há pouco. O espírito que faz escolhas conscienciais, ele não é perfeito, não é possível, só porque ele decidiu definitivamente, como nós vimos, fazer escolhas conscienciais. Mas como ele está focado no valor que ele é, ele ilumina tudo quanto realiza, inclusive os erros que pratica. Como que se ilumina os erros que praticamos? Aprendendo com eles, é o que o mentor fala aqui, ó. Inclusive os aprendizados que surgem após as experiências que resultam em sucessos. Então, quando nós fazemos, apesar de querermos fazer uma escolha consciencial, mas por ignorância, por uma série de questões que ainda não conseguimos aprender aquilo, fazemos uma escolha equivocada, a escolha consciencial, a partir da escolha equivocada, qual é? Que ilumina a escolha equivocada. Aprender com ela. Então, se fizermos sempre isso, vejamos a profundidade do que o mentor diz aqui. Ele se firma no valor que ele é, ilumina tudo quanto realiza. Então, todas as ações passam pela avaliação e ele vai iluminando tudo que realiza, inclusive os equívocos que toma, aprendendo com eles. Oi. Se a relação com o outro serve de parâmetro para ver como nós estamos, sim, porque nós não somos isolados, tem a ver com a lei de solidariedade. Agora, não é depender do outro. O que o mentor está dizendo aqui é a dependência do outro para que você se valorize. O valor é intrínseco.
Na relação com o outro, com os outros na nossa vida, nós vamos aprendendo o próprio relacionamento no nível do fazer, como nós vimos na família, na sociedade, no trabalho voluntário, profissional e tudo mais. Nós vamos interagindo com os outros e nessa interação nós vamos, focados em nós, no ser que somos, trabalhar em função da elevação na vertical da vida. É extremamente aflitivo para as emoções o mecanismo autopunitivo da postura de viver para agradar aos outros, sem atender a si mesmo na construção do sentido existencial. Então aqui ele explicita melhor o pensamento, né? É esse mecanismo autopunitivo de viver para agradar os outros, viver em função do mundo externo, sem atender a si mesmo, faz com que a pessoa não trabalhe na construção do sentido existencial. E isso gera muito sofrimento para o espírito. Somos convidados a ressignificar essa postura. A dimensão do fazer, antes de tudo, uma conexão da criatura com o Criador, na qual a consciência imortal realiza as suas aspirações mais profundas de evolução por meio de incontáveis realizações evolutivas, capazes de promover nas engrenagens dos sentimentos a completude, a sublimação e a plenitude. Vejamos o que o mentor está querendo dizer. Nós vimos desde o início do texto que a criatura não está separada do Criador. Nós estamos sempre numa conexão profunda. Quando nós estamos atuando na dimensão do fazer, nós agimos de que forma? O fazer é eminentemente, quando ligado às questões conscienciais do ser que somos, ele é eminentemente de que tipo? Ele é eminentemente co-criador. É no fazer que nós vamos co-criar, utilizar o nosso potencial criativo para criar, por exemplo, um profissional ético, para criar na família uma relação amistosa, para criar um trabalhador voluntário que realmente faça diferença positiva para a sociedade que vive. Então nós estaremos nessa conexão criatura com o Criador, na qual a consciência imortal realiza as suas aspirações mais profundas de evolução por meio de incontáveis realizações evolutivas. Então, cada ato que nós realizamos co-criando na dimensão do fazer, nas várias circunstâncias da vida, nós estamos realizando essas incontáveis realizações evolutivas, porque aí nós evoluiremos no nível do ser. Vejamos que qual é o foco desse tipo de movimento? É aquilo que as pessoas vão aplaudir daquele que está fazendo, ou aquilo que ele sente dentro dele? Vejamos que é dessa forma que se transmuta o movimento anterior. Quando a pessoa está focada no externo, no aplauso que ela vai ter, no reconhecimento dos outros, nas coisas externas, ela não se movimenta nessas incontáveis realizações evolutivas. Ela já recebeu o galardão numa linguagem evangélica, é aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa que está preocupada com as questões externas da vida, ela já recebe o galardão em vida, que é esse reconhecimento que não alimenta o ser que vem de fora. Enquanto que o que vai gerar completude,
sublimação e plenitude são as realizações que nós fazemos por escolhas conscienciais. Faz sentido isso, gente? Continuemos aqui. Na fase infantil, é perceptível que o comportamento da criança em seus primeiros 3 anos de vida se entregue ao fazer com toda a abertura emocional para as intensas descobertas de um mundo repleto de estímulos, incentivos e recursos sensórios ou intelectivos. A partir daqui, Honório vai fazer uma comparação com a criança. Nos 3 primeiros anos, a criança ela é muito espontânea. Então, ela realiza o seu potencial criativo por meio de experiências que ela vai adquirindo sem censura. O que vai acontecer com ela depois desses 3 primeiros anos? A criança realiza suas atividades sem medos punitivos que lhe tolhem a iniciativa, porque o prazer de se descobrir através das experiências é intensamente estimulante para a sua formação psicomotora e psicoemocional. À medida que a criança avança dos 4 aos 5 anos de idade, é visível que suas ações já estão permeadas pelas diretrizes adultas. E dependendo do modo como a criança é educada, a sua espontaneidade inicial sofre os altos impactos de uma perspectiva educativa que valoriza o comportamento infantil somente quando a criança acerta, entre aspas, as expectativas dos adultos. Então, onde é que se forma o adulto que quer, focado no fora dele, que quer agradar os outros, que quer aparecer para os outros, que quer se movimentar para os outros? Lá na infância. Então, a infância em que nós, adultos, queremos que as crianças ajam dessa ou daquela maneira que nós achamos certos. E aí a criança aprende que para obter as coisas, ela deve agradar os adultos. Dependendo se for uma educação castradora, vai gerar o futuro adulto que não se aceita e quer, de todas as maneiras, ser aceito pelos outros, agradando os outros, gerando um movimento egóico muito pernicioso, que é o movimento do bom moço, o bom mocismo. O ser é de valor inatacável, inalienável e deve sempre ser valorizado enquanto criação divina única e imortal. A valorização adequada do ser, consequentemente, valoriza o pensar, o sentir e o fazer do espírito imortal. Então, aqui, novamente, Honório traz de volta o ser. Quando o fazer está de sintonia com o ser, nós vamos ficar focados no fazer, mas nós não somos um fazer humano. Nós somos um ser humano. Nós não somos teres humanos, nós somos seres humanos. Nem fazer humano, nem ter humano. Nós somos seres humanos. E como ser, o ser no nível mais intrínseco, ele é inatacável e inalienável. Porque ele é único enquanto criação divina. Mas se nós invertemos os valores, colocamos o ser em segundo plano, o que vai acontecer? Se o nosso valor está dependente daquilo que nós temos, ou daquilo que nós transparecemos aos outros, nós nos desconectamos dessa valorização adequada do ser, que Honório coloca aqui. Então, quando nós valorizamos enquanto ser que somos, nós vamos valorizar o pensar, o sentir e o fazer como consequência. As teorias comportamentais elaboradas por eminentes pensadores da psicologia e da pedagogia vigente estão alcançando as bases fundamentais da forma de perceber como o ser humano se constrói e se comporta. Há, no entanto, lacunas da investigação, porque o paradigma materialista, que nega a imortalidade, impede a compreensão real das causas dos transtornos
das neuroses, das crises e de todos os efeitos decorrentes da falta de valor que o espírito não oferece a si mesmo. Então nós temos as ciências já auxiliando o ser humano, mas o grande problema delas é que o paradigma materialista ainda impede, pela negação da imortalidade, a compreensão real dos problemas humanos, das neuroses, como diz aqui, das neuroses, das crises, dos efeitos decorrentes da falta de valor que o espírito não oferece a si mesmo. Então, somente uma compreensão espiritualista vai fazer com que as ciências possam auxiliar o ser humano de uma maneira real. O conceito de homem histórico cede lugar para a realidade do espírito imortal na sucessão dos tempos, que abre as portas para uma visão real e consoladora nestes dias tumultuados no planeta. As mais notáveis realizações que despontam no horizonte desses novos tempos vão muito além das tecnologias, biotecnologias e comunicação. Fundamental aprofundarmos na realidade do espírito imortal. Vivemos um momento da humanidade muito conturbado, exatamente pelo materialismo que a humanidade tem se visto cada vez mais intensamente. A era dos feitos imortais se abre no mundo e a construção de comportamentos existenciais erguerá uma geração nova, rica de virtudes e plenamente centrada em ser feliz. Então esse é o convite do mentor para todos nós. Trabalhando o espírito imortal que somos, o ser espiritual que somos, nós abrimos um mundo para a construção de comportamentos existenciais. Em vez de conflitos existenciais numa sociedade materialista, mesmo naqueles que já são espiritualistas, agem como materialistas, mas a partir do momento que nós passamos a ter comportamentos existenciais, os conflitos existenciais ficarão na retaguarda. E aí teremos uma geração nova, rica de virtudes e plenamente centrada em ser feliz. É o convite para todos nós, né? Todos nós podemos já aqui agora, não esperar que venha uma nova geração de espíritos novos para fazer isso na Terra. Nós estamos sendo convidados a fazer isso na Terra, trabalhando as escolhas conscienciais voltadas para o nosso plano existencial. A partir da próxima semana, nós vamos mergulhar nos dois movimentos ligados ao plano existencial: propósito existencial e programa existencial. O propósito, nós vimos semana passada, que tem a ver com a dimensão do sentir. O sentir-se um espírito virtuoso, fazendo escolhas conscienciais em conexão com o ser espiritual que somos. O programa, na dimensão do fazer. O fazer com profundo sentido existencial. Então, entender tudo isso é muito importante para que nós possamos desenvolver as virtudes e sermos felizes, plenamente felizes. Então, convidamos a todos a estarem aqui a partir da próxima terça-feira, para nós mergulharmos, e não vai ser um estudo apenas teórico. Esses primeiros encontros, nós estudamos essa teoria muito significativa e importante do livro Eu, Espírito Imortal, e a partir da próxima nós vamos trabalhar casos práticos muito vívidos, que demonstram ou a pessoa realmente tomando consciência, fazendo escolhas conscienciais em direção ao seu plano existencial, ou fazendo escolhas egóicas, se afastando do plano existencial e sofrendo as consequências muito dolorosas dessas escolhas.
O convite é que nós aprendamos cada vez mais a fazer escolhas. Observando o erro dos outros e o acerto dos outros, nós podemos fazer as nossas escolhas com mais facilidade, tendo uma capacidade maior de discernir. É o que nós trabalharemos a partir do nosso próximo encontro. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a dimensão fazer do espírito imortal? Em caso positivo, que mudança foi essa? Como você tem lidado com a dimensão do fazer? Você tem utilizado o fazer em sintonia com o ser, conectando-se com as leis divinas para fazer com sentido existencial? Ou tem direcionado a sua atenção às questões materiais, às opiniões alheias, às questões puramente externas, circunstanciais? Como você tem feito as escolhas em sua vida? Você tem feito escolhas conscienciais com base no desenvolvimento das virtudes relacionadas à dimensão do sentir, de modo que o que faz seja pleno de sentido? Senhor Jesus, mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos dessas reflexões, por podermos estudar esses conceitos. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos aplicá-los em nossas vidas, trabalhando a nossa vontade, para conectá-la com a vontade divina e sermos eminentemente felizes. Ampara-nos a todos nesse ideal, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre, gratos por tudo.